Graças a Deus por essa noite, culto maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado. Nós estamos aqui para louvá-lo, bendizer, enaltecê-lo e para também aprender mais sobre ele. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Lá em Provérbios, capítulo de número 20. Provérbios, capítulo 20. Vamos discorrer sobre um texto. Abra sua Bíblia, não feche ela. Vamos começar nessa noite fazer um estudo sobre como ser guiado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Vamos aprender aquilo que o Senhor ele tem preparado para cada um de nós, como interagir com Ele, como entender que é Ele que está falando conosco, né? Que Deus fala, eu não tenho dúvida. Você tem dúvida que Deus fala? Alguém aqui tem dúvida que Deus ele fala? Acho que não, né? Deus ele fala, mas Ele quer também nos instruir. Quando nós olhamos em João, no capítulo 16, versículo 13, por exemplo, o Senhor Jesus ele vai dizer assim: no entanto, quando Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Quando o Espírito vier, Ele vos guiará em toda a verdade. No Salmo 32, o versículo 8, está escrito assim: o Senhor diz, eu o guiarei. Olha só, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Olha só. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Deus ele é um pai, né, que cuida dos seus filhos de forma bem preciosa, né? Ele está ali atento aos mínimos detalhes, ele supre todas as áreas, ele pode suprir todas as áreas, e nós precisamos entender isso para que possamos, de fato, ter tudo aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, usufruir de tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu preguei um tempo desse aqui, não sei quantos estavam presentes, e eu falei sobre o propósito de Deus. Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer que nós somos feitura sua, criados à imagem de Cristo, para as boas obras, a qual Ele preparou de antemão, para que nela nós andássemos. Então Ele tem um caminho para nós andarmos, e quando nós entendermos isso, e de fato vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, nós vamos viver o sobrenatural, nós vamos viver o extraordinário de Deus. Mas para isso precisamos entender como Ele se comunica conosco e principalmente permitir que Ele guie os nossos passos. Romanos capítulo 8, versículo 14 vai dizer que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Você é filho de Deus? Você é filho? Então nós somos filhos e nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. A verdade é que muitas vezes procuramos meios que não é o meio de Deus para conduzir as nossas vidas. O problema é que quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar é destino, qualquer caminho é destino. Quem não sabe para onde vai, qualquer rota, tá bom. Mas aquele que tem o entendimento, aquele que sabe que Deus ele tem um propósito preparado para a sua vida, escolhe trilhar o caminho que o Senhor escolheu. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, Paulo vai dizer assim, não sejais insensatos, não andeis como nércio, mas como sábio, como prudente, procurando entender qual que é a vontade do Senhor, porque os dias são maus. Então ele tem uma vontade, nós precisamos andar como sábio, como prudentes, porque os dias são maus. E se os dias são maus, a qualquer instante ele pode nos desviar do propósito
que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque, vira e mexe, o ser humano ele é oscilante. E qualquer coisa que vem, tira ele muito fácil do foco, do propósito de Deus. Mas nessa noite nós vamos compreender um pouco daquilo que Deus ele tem preparado para as nossas vidas e vamos caminhar em cima disso. Amém? Capítulo 20 de Provérbios, versículo 27. Capítulo 20 de Provérbios, versículo 27. Está escrito assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mais uma vez, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Mais uma vez, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O que é que esse texto ele quer nos falar? O que é que esse texto ele quer nos dizer? Na época em que o provérbio foi escrito, a lâmpada para eles era feita de azeite. Era uma lamparina, um pequeno pote que tinha azeite e ali um pavio, e ele queimava. Se fosse em nossos dias, né, nós pensaríamos na lâmpada elétrica, né, a luz. E qual é o sentido da luz? É alumiar, é dar direção. O que Deus ele está dizendo é o seguinte, é que através do Espírito do homem, ele dará direção, ele vai instruir o homem no caminho o qual ele deve andar. Essa instrução vem nessa parte, porque o desejo de Deus é instruir o homem, o desejo de Deus é conduzir o homem, mas para isso precisamos entender que o homem, ele é um ser espiritual. O homem, o ser humano, ele é um ser espiritual. O ser humano, ele é composto por 3 partes. Quem sabe as 3 partes? Muito bem. Corpo, alma e espírito. Só que todas as vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas elas acabam interpretando de forma errada, citando de forma errada esse versículo. Nós acabamos de falar corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, se você puder abrir lá, para conferir comigo, você vai ver que o texto, na verdade, ele fala o oposto. Ele diz que o homem, ele é espírito, alma e corpo. Nós falamos, muitas vezes, citamos que o homem ele é corpo, alma e espírito, por causa que nós estamos muito aqui nesse mundo, nessa matéria, e nós cuidamos mais do nosso corpo do que muitas vezes da nossa alma e da parte que é espiritual também, porque nós somos matéria também, e nós tendemos muitas vezes a viver mais pela matéria, mais pela vista, né? Aquilo que os meus olhos vê, eu acredito. Só que a Bíblia ela vai mais além, ela diz, não é por vista, mas é por fé. Muitas vezes você não vai ver aquilo que Deus ele está fazendo na sua vida, mas pode ter certeza que Ele estará fazendo. Porque na maioria das vezes nós somos conduzidos pelo quê? Pelas nossas emoções. Na maioria das vezes, se está tudo bem comigo, está tudo bem. Se as minhas emoções estão bem, eu continuo fazendo ali a vontade do Senhor, eu continuo me envolvendo nas coisas que são espirituais, mas se a minha emoção não estiver muito boa, eu acabo me desviando. Porque a minha emoção, ela tende a me desviar do propósito de Deus. Só que não é só isso. Às vezes, nós somos também, queremos ser guiados, conduzidos por conselhos de outras pessoas. Salmo de número 1 fala isso, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque o conselho é Deus que tem para as nossas vidas, o melhor conselho é o Senhor que tem para cada um de nós. E na maioria das vezes nós queremos também consultar pessoas acerca daquilo que nós queremos fazer.
Não estou dizendo que a gente não pode tomar conselho com alguém, mas o melhor conselho sempre vem do Senhor. O melhor conselho sempre vem dele, porque ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. O melhor conselho sempre vai vir do Senhor. Então, nós precisamos entender que não devemos ser guiados, conduzidos pelas nossas emoções. Nós não devemos ser conduzidos pelos conselhos dos ímpios. E muito menos ser conduzido também pela necessidade. Porque muitas vezes a necessidade tira a gente do propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a necessidade, ela nos afasta daquilo que o Senhor tem produzido para as nossas vidas, tem reservado para cada um de nós. Porque quando está faltando alguma coisa, nós tendemos a esmurecer. Nós tendemos a querer parar. Quando está faltando alguma coisa, nós queremos muitas vezes deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Deus está dizendo, não, não pare. Porque a necessidade eu supro. Se você tiver alguma necessidade, eu supro, porque Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele supre as necessidades, mas o propósito, Ele espera que você seja fiel. Ele espera que você seja fiel àquilo que Ele tem falado a respeito de você. E nesses últimos tempos, eu tenho falado muito sobre isso. Que todos nós temos um propósito específico para viver. Deus, Ele escreveu acerca de nós em seu livro, aquilo que nós iríamos viver. Antes mesmo que cada um de nossos dias viesse a existir. Ele já havia escrito e declarado aquilo que nós iríamos viver. Então, o interesse dele é que você viva aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. E o modo o qual Deus Ele fala é no espírito do homem, porque a lâmpada do Senhor é o espírito humano. Então nós precisamos entender que nós somos espírito, alma e corpo. E isso precisa ser mentalizado. Nós somos um ser espiritual. Você pode repetir isso comigo? Eu sou um ser espiritual. Mais uma vez, eu sou um ser espiritual. No decorrer desses dias, você vai precisar mentalizar isso. Que você é um ser espiritual. Que a forma como você vive aqui é a forma que você vai viver na eternidade. Que o corpo, ele é só a embalagem a qual você usa para se mover nesse mundo. O corpo é só a matéria, mas você é um ser espiritual. João capítulo 4, versículo 24, e também Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Se você puder abrir para a gente ler juntos. Se nós tivermos isso em mente, tivermos fixado isso na nossa mente, de que nós somos um ser espiritual, nós vamos de fato começar a viver as coisas que são espirituais. Vamos dar ênfase também às coisas que são espirituais. João capítulo 4, versículo 24, está escrito assim: Deus é espírito. Está escrito assim na sua também? Deus é espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. João capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz que o homem foi criado conforme a imagem de Deus. Então nós temos essa parte que é espiritual. Só que, quando nós olhamos lá para o início, para o princípio, nós vemos que Adão, quando pecou,
ele teve essa parte espiritual cortada. E para ela ser restaurada, foi necessário que o Senhor Jesus ele viesse, morresse por nós, para que nós de novo nos tornássemos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 14, diz que aqueles que creem no Senhor Jesus, eles recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós fomos restaurados a esse lugar. No capítulo 8 de Romanos, vai dizer que o Espírito Santo, ele se assenta no nosso espírito, e a partir de então, ele gera vida espiritual no ser humano. Tanto é que Paulo, falando sobre isso lá em Efésios, no capítulo 1, o versículo 13, ele vai dizer que nós recebemos o Espírito Santo como um selo, o penhor. Uma parte das promessas de Deus é o Espírito. Então você recebeu o Espírito dentro de você para lhe conectar novamente a Deus. Porque nós recebemos o Espírito dentro de nós, como também sobre nós. João no capítulo 20, versículo, salvo engano, 21 ou 22, vai dizer que os discípulos estão reunidos e o Senhor Jesus aparece ali naquele lugar e sopra sobre eles o Espírito Santo. E quando ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, a palavra que é usada ali é a mesma palavra em grego, que aparece lá na Septuaginta, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Criou Deus. O que estava acontecendo naquele momento era que o Senhor ele estava restaurando o homem. A parte espiritual do homem estava sendo restaurada, para que o homem pudesse ter comunhão com Deus, para que o homem pudesse se envolver novamente, se relacionar com o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, quando está falando sobre novo nascimento, em João no capítulo 3, o versículo 6, ele vai dizer assim: o que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito é? O que é nascido do Espírito é? Muito bem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, mais um texto, diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um Espírito. Mas o que se ajunta com o Senhor é um Espírito. Então nós somos um ser espiritual. Nós somos um espírito que temos uma alma e que possuímos um corpo. Então nós precisamos ter isso em nossa mente, fixado, de que nós somos tripartidos, temos três partes, mas que nós somos o espírito. Somos o espírito, alma e corpo. Amém? Até aqui todo mundo está entendendo? Glória a Deus. Então quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que essa parte imaterial, essa parte espiritual que existe dentro de nós, ela é chamada na Bíblia de homem interior. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo vai dizer assim que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, foi restaurado, foi criado, a imagem de Deus novamente foi colocado no lugar. Aí, Paulo ele continua falando no capítulo 5, versículo 6 ao 8, ele diz assim: portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que o homem exterior, ele é o nosso corpo físico, mas o homem interior é o nosso espírito, e é a parte a qual se relaciona com Deus. Ele está dizendo assim: esse corpo que você tem, ele serve para você habitar esse mundo, que é um mundo físico, material. Mas o mundo espiritual,
você vai usar o homem espiritual, o homem interior. O que é que ele quer dizer para nós? É que se nós estamos no corpo aqui, isso nos limita de termos um relacionamento completo com Deus. Mas quando nós estivermos no Espírito, de fato, nós vamos poder se envolver de forma plena com o Senhor. Aí ele vai dar um exemplo, e eu gosto muito desse exemplo. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 23 e o 24, ele vai dizer assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele está escrevendo aos Filipenses dizendo assim: o meu desejo é partir, é morrer. Porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. O corpo, que é aquilo que me limita, ele vai acabar, ele vai ser tirado, melhor dizendo, e eu vou poder me relacionar com ele de forma plena, de forma completa. Só que enquanto nós estamos aqui no corpo, ele nos limita, nos envolvermos de forma plena com o Senhor. Por isso que nós precisamos entender que somos um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual. Ele diz assim: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor, mas por causa da vossa causa é mais necessário permanecer no corpo. Ele está dizendo: eu sou um ser espiritual, se eu morrer agora, eu vou estar com o Senhor. Isso é infinitamente melhor do que estar aqui. Isso é muito superior. A minha mente não pode nem compreender o tanto que é elevado essa informação, de que se eu morrer agora, eu vou estar com o Senhor, porque eu sou um espírito. Ele não está dizendo assim: eu vou morrer e depois de um tempo, quando o Senhor voltar, é que eu vou estar com Ele. Não, ele está dizendo: agora, se eu morrer agora, eu vou estar com o Senhor. Porque eu sou um ser espiritual. E a gente vê, a maioria das experiências que as pessoas têm quando estão em coma, passam por um processo de coma, eles vão dizer que eles saem do corpo. O corpo físico, ele fica e ele consegue ver de cima, no ar, acima, ele consegue ver as coisas em volta, consegue ouvir as coisas que estão em volta, porque o corpo limita. Nós temos certas experiências, mas o corpo ele não limita o agir de Deus nas nossas vidas. Por isso que o texto, o qual nós lemos, inicial, em Provérbios capítulo 20, versículo 27, é que o Espírito é a lâmpada do Senhor, onde Ele vai nos conduzir. Temos o corpo? Temos, mas é pelo nosso Espírito que Ele vai nos conduzir. Aí Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4, 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Você pode ver que ele está falando de dois homens. Está falando do corpo, que é o homem exterior, está falando sobre o espírito, que é o homem interior. Sabendo disso, nós precisamos entender que o corpo, nós temos que submetê-lo. Nós temos que fazer com que as vontades carnais elas sejam submetidas. Aí Paulo vai dizer, para dar ênfase a isso: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ao pó, para que ele não tenha força. Ele está dizendo assim, ó, eu deixo de dar ênfase às coisas que são da carne e dou ênfase às coisas que são espirituais. Eu reduzo as minhas vontades carnais para que as espirituais elas possam se sobrepor. Então eu preciso reduzir o meu corpo ao pó, subjugar, para que então
Deus ele tem a liberdade de agir na minha vida. O corpo eu reduzo ele ao pó. A alma eu preciso cuidar dela e manter ela salva. Tiago, falando sobre isso, no capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer: recebei com mansidão, enxertado em vós, a palavra, a qual tem o poder de salvar a vossa alma. A salvação, como eu já falei antes, ela começa de trás para frente, de dentro para fora. Primeiro, quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito ele é salvo, ele é restaurado. Depois, a nossa alma, ela é salva. Para ela ser salva, nós precisamos estar continuamente lendo a palavra de Deus. Nós precisamos, todo instante, estar meditando na palavra do Senhor, porque a alma, ela tende sempre a oscilar. Então, nós precisamos lidar com as nossas emoções firmadas na palavra do Senhor. E é assim que a alma ela vai sendo salva, conforme a palavra vai entrando, ali vai fixando ela nas verdades eternas, e a partir disso nós vamos esperar a salvação do corpo. Porque quando o Senhor Jesus ele vier, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, vai dizer que esse corpo ele vai ser transformado, ele vai ser restaurado ao estado original. Então, o corpo, a gente precisa subjugar, esmurrar, submeter ele às nossas vontades, para que nós possamos, de fato, deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. A alma, nós precisamos cuidar dela. Porque quando eu falo de alma, fala também do campo das emoções. E às vezes, as emoções, ela muda, ela oscila, né? Mas não é a alma que vai nos guiar, é o Espírito que vai nos guiar. Capítulo 26 de Mateus, versículo 42 por diante, o texto vai dizer assim: orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui ele está dizendo, a carne de vocês, ela é tendenciosa. Ela tem prazer em se inclinar às coisas que são natural, material, né? Ela tem inclinação para essas coisas. Mas o Espírito, ele está pronto. Qual que é o Espírito que está pronto? Ele não está falando do Espírito Santo. Ele está dizendo, o seu Espírito está pronto para orar a todo instante. Mas a carne, ela é fraca. E ela limita você. Só que você não é conduzido pela sua carne, pelo seu corpo. Você precisa reduzir ele para que o seu homem interior, ele possa ter liberdade. Ele possa fluir. E assim o Espírito Santo, ele poder trabalhar para lhe conduzir. Porque é nesse canto, é nessa parte que o Espírito Santo, ele trabalha. Nos outros cultos, nós vamos entender melhor isso. Só que hoje você precisa entender que você é um ser espiritual. E esse ser espiritual, sabe o que é que ele tem também? Ele tem uma consciência. A consciência que nós temos, ela parte desse ponto espiritual. Nós temos a mente e temos também a parte da consciência. E essa parte da consciência, ela está ligada a esse ser espiritual. Tanto é que muitas vezes nós vamos fazer algumas coisas e a consciência, ela vem e diz para a gente não fazer. Vem a consciência e diz, não vá além disso. Não faça isso. Ou quando nós fazemos alguma coisa que é errada, ela nos acusa. É o homem interior falando conosco. Ela nos acusa. E a Bíblia ela fala sobre a consciência. Ela vai dizer que tem gente que tem consciência boa e limpa. Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ela vai dizer que tem gente, 1 Coríntios capítulo 8, que tem a consciência fraca. Ela vai dizer que tem gente que tem a consciência cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2.
Aí Tito, ou melhor, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, ó, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência, deles estão corrompidas. O homem sem Deus, ele está fadado a viver uma vida de pecado, sem lei e desregrado. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, você vê que tem certas coisas que nós fazíamos antes, que hoje nós não fazemos mais. Porque todas as vezes que nós vamos fazer, vem a consciência e diz, não faz isso. Vem a consciência e nos acusa, diz, isso é errado. Isso é o homem interior que foi restaurado, conversando conosco, nos dando direção. Porque o homem espiritual, o homem interior, que foi restaurado, está conectado ao Espírito Santo. E por ele estar conectado ao Espírito Santo, ele recebe instruções daquilo que precisa fazer. Daquilo que precisa ser feito, como lidar com certas situações, como andar, como se comportar, o que fazer ou o que não fazer. Tudo isso, essa parte espiritual, ela nos guia. Mas para isso é necessário nós estarmos sensíveis a essa parte espiritual. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Isso é necessário. Por isso que nós precisamos alimentar a parte espiritual. Para termos sensibilidade. Aquilo que Deus ele vai falar. Aquilo que Deus ele vai ensinar. Aquilo que o Senhor ele vai nos instruir. Nós precisamos ter esse entendimento de que precisamos alimentar mais o nosso homem interior, mais a parte espiritual do que a parte externa, do que a parte natural, do que a parte física. É importante nós fazermos certas coisas, conquistar algumas coisas, é importante. Mas nós temos que ter a nossa mente fixa nas coisas que são eternas, nas coisas que são espirituais, porque isso aqui vai passar. Mas aquilo que é espiritual vai permanecer. Tudo que nós estamos vivendo aqui é só o começo daquilo que nós vamos viver lá na eternidade. Quando se manifestar aquilo que é perfeito, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus ele tem reservado para mim, para a sua vida, para nós. Nós vamos viver o extraordinário, nós vamos viver aquilo que o Senhor tem reservado, nós vamos desfrutar dos bens futuros. Mas enquanto estamos aqui, precisamos alimentar mais a parte espiritual do que a parte física. Nós corremos, muitas vezes de forma desesperada, para conquistar as coisas aqui na terra. Não estou dizendo que é errado a gente conquistar coisas, mas isso não pode conquistar a gente, nem dominar a gente. É a gente que tem que dominar essas coisas. Porque nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui só por um pouco de tempo. E nós andamos muitas vezes tão desesperados por causa das necessidades. Aí o Senhor Jesus ele diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso por aquilo que você há de comer, há de beber, há de vestir. Não ande ansioso por essas coisas. Antes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo não ande preocupado com as coisas terrenas, mas busque em primeiro lugar a vontade de Deus para a sua vida.
Porque a palavra, quando ele fala reino, ele está falando sobre governo. E o governo que ele se refere é o governo de Deus. E não só o governo de Deus, mas também a justiça desse governo. Ele está dizendo, busque as coisas que são espirituais. Busque as coisas que são do alto. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas a você. Mas para isso, você precisa focalizar naquilo que é o certo. Precisa buscar a vontade de Deus para a sua vida. Procurar saber, conhecer qual que é a vontade do Senhor para a minha vida. Eu preguei outra vez aqui e falei sobre isso. Tem gente que não sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Tem gente que não sabe o que é que Deus tem reservado para mim. Pensa que está aqui só de passagem. Mas Deus ele está dizendo, não, eu tenho uma vontade para a sua vida. E você precisa descobrir qual que é a vontade que eu tenho preparada para você, aquilo que eu tenho reservado para você. Você precisa descobrir, porque você vai viver isso. Eu escrevi uma história de sucesso para você, e você precisa conhecê-la para poder desfrutar. Terça-feira eu preguei aqui no círculo de oração que nós precisamos tomar posse, nós precisamos andar de acordo com aquilo que nós fomos chamados. Paulo fala isso lá em Efésios no capítulo 4, versículo 1. Eu, o preso do Senhor, rogo a vocês que andem de forma digna com a qual vocês foram chamados. Está dizendo, tome posse daquilo que você foi chamado. Viva de acordo com a forma a qual você foi chamado. Você foi chamado para um propósito, você foi chamado para viver algo extraordinário. Então, viva de acordo com esse propósito. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Você crê assim? Você crê que Deus ele pode suprir a sua necessidade? Você crê que o Senhor ele é aquele que pode todas as coisas e Ele pode fazer muito mais, além do que você pensa, aquilo que você pede? O Senhor ele pode surpreender a sua vida, mas para isso é necessário você estar no centro da vontade do Senhor, estar alinhado com Ele. Então, a partir de hoje, quero desafiar a você a viver, a buscar mais as coisas que são espirituais. Se você quer de fato ser guiado pelo Senhor, o básico é isso. É você entender que você é um ser espiritual e alimentar mais esse lado espiritual do que o lado que é material, do que o lado que é carnal. É você dar mais ênfase às coisas do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E o texto vai dizer ainda também que aquele que é nascido de Deus, ele é conduzido. Aquele que é nascido do Espírito vem como um vento e leva ele para aonde o Espírito quer. Então, nós precisamos ter isso em mente, que o Senhor ele vai nos conduzir. Mas é nos mínimos detalhes também. Porque às vezes nós achamos que Deus ele só quer nos conduzir nas grandes coisas, nas grandes obras, nos grandes feitos. Mas o Senhor ele está dizendo, não, eu quero conduzir você a partir do mínimo. Porque aquele que é fiel no pouco, ele será colocado sobre o muito. Então nós precisamos ter conhecimento disso, ter isso fixado em nossa mente, nas pequenas coisas. O Senhor ele quer ser participante nas nossas vidas, nas pequenas decisões, o que comprar, onde investir, com quem se relacionar. Ele quer ensinar tudo isso a você. Lembra o texto que nós lemos? Eu citei aqui em Salmo 32, versículo 8. Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você.
Olha só. Ele diz assim: eu vou guiar você pelo melhor caminho para a sua vida. Eu sei o que é que você precisa. Eu sei o que é melhor para a sua vida. Eu sei, então eu vou guiar você pelo melhor caminho. Eu vou lhe dar conselhos e vou cuidar de você. E quando nós olhamos aqui no que aconteceu com o povo de Israel, com a nação de Israel, quando foi tirada do Egito, nós vemos Deus, Ele cuidando daquela nação de forma extraordinária, suprindo todas as necessidades enquanto eles estavam lá no deserto. E como se fosse pouco ainda, Ele começou a conduzir o povo por onde eles deveriam ir. E o Senhor está dizendo: eu quero fazer o mesmo na sua vida. Eu tenho um caminho melhor para a sua vida, eu tenho conselhos para você. Eu quero que você viva aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Então comece a alimentar a parte espiritual. Comece a buscar as coisas que são do Espírito, para que você possa assim receber direções. Às vezes nós estamos tão perdidos que vamos procurar conselho com outras pessoas, mas Deus diz: não, eu tenho direção para a sua vida. Às vezes nós estamos tão angustiados e vamos para o culto querendo receber uma palavra. É errado isso? Não, não é errado. Só que o problema é que as pessoas começam a buscar, a procurar profetas para dizer o que é que eles precisam fazer. Só que no Novo Testamento, os profetas, eles não foram colocados para instruir as pessoas. Nós vamos ver isso mais para frente. Porque o texto diz que Ele vai nos guiar pelo nosso Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o Espírito testifica, Ele testemunha no meu espírito. Então Ele está conectado e Ele testemunha ali acerca das coisas que eu devo fazer. Nós precisamos ter isso em nossa mente, fixado em nossas vidas. Nós somos um ser espiritual, nós temos um homem interior e que nós somos também formados por 3 partes. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. Só que o corpo, a gente subjuga ele não fazer a sua vontade. A alma, a gente cuida dela, para que ela possa alcançar a salvação. E o espírito, a gente treina ele, para receber as instruções do Senhor. Amém? Nos colocar de pé. Nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Nessa oração, eu quero orar com você. Você peça ao Senhor esse nível de relacionamento, porque Ele quer viver isso, Ele quer fazer isso na sua vida. Então clame com toda a sua força nesse momento, com todo o seu coração, com todo o seu ser. Envolva-se nessa graça a qual o Senhor tem reservado para a sua vida e busque viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Pai amado, querido Deus, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez neste momento, em oração, porque ouvimos a Tua palavra, Senhor, nessa noite. E a Tua palavra, ela nos dá direcionamento. A Tua palavra, ela nos instrui acerca das verdades que são eternas. A Tua palavra, ela nos direciona ao centro da Tua vontade, Senhor. E hoje nós aprendemos, ó Deus amado, sobre a lâmpada do Senhor. Que o lugar onde o Senhor fala, o lugar onde o Senhor instrui, é no nosso espírito. Porque nós somos um homem espiritual, nós somos um ser espiritual.
Então, nos ajuda, Senhor, a termos essa convicção e alimentarmos cada vez mais essa parte espiritual, para que assim possamos desenvolver a sensibilidade, Senhor, de ouvir a Tua voz, para que assim, Senhor, possamos ir no mais profundo daquilo que o Senhor tem reservado para nós, Senhor, para que assim, ó Deus querido, nós venhamos entender, ó Deus, o caminho pelo qual nós devemos andar. Então clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, nos dando direcionamento, nos dando firmeza, Senhor, para que quando nós sairmos daqui, ó Deus, não venhamos esquecer aquilo que aprendemos nessa noite. Nos dando constância, para nós continuarmos avançando, Senhor, em direção ao alvo. Nos guia, Senhor, ao centro da Tua vontade, ao Teu querer, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Que nós precisamos de Ti, Senhor. E mesmo assim,